Death Note, um dos animes mais conhecidos por todo o mundo e de certeza que é um dos favoritos de muitos. A história de Light Yagami, o caderno de Shinigami e o misterioso L tem mesmo muito que se lhe diga. Só que havia aqui um grande problema, eu nunca tinha visto. Então, depois de uma nerd, Fábio Oliveira, me ter pedido uma review de Death Note, lá tive eu que fazer o inevitável. Sejam muito bem-vindos à Hora do Nerd, o meu nome é João e hoje, a pedido, vamos falar do anime de Death Note. Vou aqui comentar a história e vou também dar a minha opinião sobre o anime. Por isso, podes já deixar aqui o teu Genki Dama like, subscrever o canal, até porque hoje o vídeo vai ser muito polémico. Vamos a mais uma Hora do Nerd. Ora bem, meus nerds, eu estava aqui a ter muita dificuldade em organizar esta review por uma razão muito simples. Aí quando eu ia a meio do anime, comecei a perceber que a minha opinião estava muito influenciada pela popularidade que Death Note tem e que eu tenho vindo a ver ao longo dos anos em que eu vejo anime e que não vi Death Note. Por isso, decidi fazer uma coisa mais simples. Vou então assim dividir este vídeo em duas partes. Uma, onde eu dou a minha opinião sobre Death Note com as expectativas altas, ou seja, conhecendo todo o hype que andava à volta, e outra vai ser como se eu tivesse visto agora este anime, não conhecendo absolutamente nada, como se tivesse estreado ontem. E vou começar precisamente por esta última, vou fazer aqui uma review cega, entre aspas. Death Note é um anime de mistério com um toque de sobrenatural e a história roda à volta de Light Yagami, um estudante do secundário que aparece ali ter a inteligência quase a roçar o gênio. A dada altura, Light encontra um caderno no chão intitulado de Death Note e na capa deste caderno estão escritas regras de como poder matar pessoas escrevendo o nome delas neste caderno. Depois de Light perceber que consegue mesmo matar pessoas à distância escrevendo apenas o nome delas e tendo a cara delas na mente, para evitar que morra toda a gente que tenha o mesmo nome, Light torna-se naquilo que hoje em dia podemos chamar de assassino justiceiro. E isto quer dizer o quê? Que ele quer matar toda a gente que seja criminosa e assim criar um mundo de paz. Claro que este caderno, nas mãos de alguém que já é comparado a um gênio como Light, torna-o num assassino extremamente difícil de apanhar. É aqui que entra também a personagem L, um agente detetive muito famoso por todo o mundo, que conseguiu até ao momento resolver todos os casos em que ele agarrou e, claro, os governos decidiram chamá-lo para tentar apanhar Killa, o nome que foi dado ao assassino do caderno, digamos assim. E ninguém conhece, ninguém sabe a cara do L. Ele apenas comunicava por chamadas, com a voz distorcida, coisas assim do género, ninguém sabia quem era o L. Até aqui, tudo bem, não é? Não, mais ou menos. Já aqui eu achava que as personagens têm muito pouca profundidade. Especialmente o Light, que aparenta ser um rapaz completamente normal até ao momento em que ele apanha o caderno. De repente, só porque acha que o mundo não presta, coisa que ele nem tem nenhum passado mau, bem pelo contrário, ele tem uma família muito querida para ele, tem um pai que é polícia, tem uma mãe espetacular, tem uma irmã que se vê que gosta dele, e só porque talvez veja nas notícias decide que vai matar todos os criminosos. É verdade que o poder do caderno, muito provavelmente, pode mudar as pessoas e a forma como elas pensam. No entanto, Light tornou-se exatamente numa pessoa que ele queria matar. E isso para mim não faz grande sentido. Especialmente porque mostrava não ter escrúpulos nenhuns quando ele estava encostado à parede, quando o L quase que apanhava o Light. Ele não se importava de sacrificar amigos, ele não se importava de sacrificar a irmã, não aconteceu mas foi quase, e ele não se importou quase nada em que o pai tenha morrido na procura dele. Sinceramente, gostei muito mais da personagem L, embora que também tenha sentido profundidade na história dele. Talvez tivesse sido necessário entender o porquê de L estar tão convicto em querer apanhar Killa e o porquê dele se arriscar tanto como se arriscou de mostrar a cara para quem ele suspeitava que era o Killer. E portanto aqui foi preciso eu quase que imaginar que ele teve um passado muito mórbido para ter tanta força de vontade. E talvez por causa disso, se me tivessem mostrado, eu teria conseguido me identificar ainda mais com o L. Com o Light não me identifiquei. Depois temos ainda as lacunas na história. Atenção que eu não fui procurar nenhuma informação adicional fora do anime e pode ser que esteja a dizer algumas coisas erradas e é aqui que tu entras. Se eu estiver a dizer alguma coisa errada, vais comentar aí em baixo. É para isso que isto serve.
E já que estás numa de me corrigir nos comentários, aproveita e deixa já o teu link e dá-me like deste vídeo, embora que seja controverso. Subscreve o canal e ativa o sininho, que é para não perderes nenhuma destas reviews totalmente contrárias àquilo que eu esperava fazer. Agora, voltando às lacunas. A maior lacuna que eu encontrei em todo o anime é a forma como o Shinigami morre. E isto é assim meio confuso. Portanto, para explicar bem, eu tenho que explicar bem o que é um Shinigami no mundo de Death Note. Os Shinigamis são seres sobrenaturais. Caso não saibas, Shinigami quer dizer Deus na morte em japonês. Os Shinigamis usam aquele caderno, ou seja, o caderno que Light tem nas suas mãos é um caderno de um Shinigami. E sempre que o Shinigami escreve o nome de alguém e mata aquela pessoa, todo o tempo restante de vida que essa pessoa tinha passa para o Shinigami. É por isso que os Shinigamis são imortais. Mas depois, a Shinigami Rem explica que a única forma de um Shinigami morrer é se escrever o nome de alguém e, por consequência, salvar outra pessoa que esse alguém primeiro iria matar. Então, isto coloca aqui uma questão muito grande. Quando um Shinigami mata alguém para lhe roubar o tempo de vida, digamos assim, como é que o Shinigami sabe que essa pessoa não iria no futuro matar alguém, fosse por acidente, fosse de propósito, fosse de que forma fosse? Portanto, aquilo que eu acho que na realidade mata um Shinigami é o sentimento de querer salvar outra pessoa matando uma, e não com o propósito de lhe roubar tempo de vida. Isto não é explicado no anime. Portanto, a minha opinião sobre Death Note, sem influências externas, é que realmente é um anime muito bom de mistério e de planos muito complexos. Até aí ninguém diz o contrário, mas é só isso. Sem dúvida que quem gosta deste género de animes ou de séries fica satisfeito. No entanto, falta muita profundidade e motivos às personagens e ficou ali muita lacuna por fechar. Não sei se a ideia na altura era continuar ou fazer alguns spin-offs, mas se não aconteceu até agora, já não vai acontecer mais. Já para não falar que a morte de L, na minha opinião, foi completamente escusada. Pronto, mas para todos os efeitos, é assim um bom anime de mistério e detetives, embora que algumas vezes um pouco confuso, mas isso passa um bocado ao lado. Agora, a review, mas sabendo de tudo o que a malta falava durante todos estes anos que eu não vi Death Note. E aqui a minha opinião ainda é pior. Então eu comecei a ver Death Note com umas expectativas altíssimas e vou ser bastante sincero. Não consigo perceber o que há para gostar na personagem do Light. Neste aspecto, a falta de personalidade à personagem ainda se torna pior do que numa review cega. Não consigo mesmo perceber como é que um rapaz aparentemente normal se torna no assassino mais perigoso de toda a história da humanidade sem motivo nenhum aparente. Portanto, eu não sei mesmo como é que conseguem gostar desta personagem. O L, a mesma coisa. Não vejo motivos nenhuns para ele andar tantos anos atrás de Killa. Não consigo perceber o porquê de ele ter corrido tantos riscos e muito menos consigo perceber o porquê de acharem que ficava bem na história que ele morresse e que depois viesse um miudinho chamado N substituí-lo. Os Shinigamis, é a mesma coisa. Ficamos basicamente a conhecer zero sobre estes seres sobrenaturais do mundo de Death Note. Odiei por completo a Misa. Foi apenas mais uma doida da cabeça que ali apareceu pelo meio. O Mikami, a mesma coisa. Apareceu ali quase de paraquedas, só para servir de bode expiatório para o plano final. E depois disto tudo, Light é apanhado por M, lá está, aquela personagem que veio substituir o L, não sei muito bem o porquê, com um plano que foi, sinceramente, o mais simples e o mais normal de todos os planos de voltas e reviravoltas que vimos no anime Death Note. E eu nem consigo perceber como é que uma personagem que era tão inteligente como o Light se deixou cair naquele plano. A única coisa que eu consigo ver era que Light, neste momento, como já tinham passado muitos anos, já estava confiante ao ponto de baixar a guarda, digamos assim, porque de resto não consigo perceber. Por isso, a minha opinião de Death Note, tendo em conta as expectativas altas que eu tinha do anime, é de desilusão. Sinceramente, não vou voltar a ver. Por isso é que eu disse que esta review de hoje ia ser controversa. Agora é a parte onde tu entras, meu nerd. Se achas que alguma destas coisas que eu referi está errada, se achas que eu não fiz esta review com a abordagem certa, ou se depois, entretanto, houve alguma informação adicional ao anime que começasse a preencher aquelas lacunas todas que houve, vais comentar aqui em baixo, porque pelo menos assim pode ser que eu fique a perceber alguma coisa melhor ou que me tenha escapado. Embora que controverso, espero que tenham gostado e até à próxima Hora do Nerd.